O naufrágio do Titanic caiu completamente no imaginário popular, seja pelos filmes ou pelas teorias. Não há dúvidas de que aquela tragédia se tornou parte importante da cultura mundial. Mas me fala uma coisa: e se ele não tivesse afundado? O que poderia ter evitado o naufrágio? É o que eu, Ivan Lima, vou te contar agora. Bem-vindos. 14 de abril de 1912. O Titanic já estava há 4 dias no mar, entregando muito luxo e uma viagem interessante para os passageiros, ao menos para os que estavam na primeira classe. No fatídico dia 14, a equipe do navio recebeu cerca de 6 avisos de que havia gelo no mar, logo à frente no trajeto. Todos sabiam que aquilo era perigoso, só que a velocidade do Titanic permaneceu em 22 nós, o que corresponde a 41 quilômetros por hora. Pode até parecer devagar, mas foi o suficiente para causar a tragédia que conhecemos. Inclusive, essa velocidade já foi considerada imprudente por muitos especialistas. Afinal, estava apenas 2 nós abaixo da velocidade máxima, que correspondia a 44 quilômetros por hora. O que muitos defendem é que essa era a prática de navegação de 108 anos atrás. Então, não foi um procedimento considerado arriscado. O comum era confiar nos vigias do navio e esperar que eles avisassem com antecedência sobre qualquer obstáculo, o que daria tempo de desviar. E isso aconteceu com o Titanic, mas não houve tempo de desviar completamente. Perto da meia-noite, o leme do navio foi virado para estibordo, ou seja, para a direita, mas o navio acabou colidindo com o gelo, comprometendo cerca de 6 compartimentos de estanque. O problema era que a embarcação tinha sido projetada para continuar funcionando, com apenas 4 desses compartimentos inundados. O Titanic estava destinado a afundar. Não tinha jeito. Mas, e se a história fosse diferente, hein? Vamos supor que o navio tivesse saído intacto desse encontro com o iceberg. Talvez apenas com alguns arranhões no casco. Não haveria inundação nos compartimentos e todos dentro do Titanic poderiam respirar aliviados depois daquele momento de tensão. Sem falar que não haveria mensagens de emergência, mas sim mensagens de aviso sobre as condições do mar na região. O navio Carpathia, que registrou os pedidos de socorro e foi ajudar no resgate, não precisaria desviar de sua rota e ir em direção ao Titanic. Só que nem tudo seriam flores, hein? Foi graças à tragédia do navio que novas regulamentações marítimas foram colocadas em prática, tendo em vista todos os problemas destacados na evacuação do Titanic. Entre eles, falta de botes salva-vidas para todos os passageiros, regulamentos negligentes e o tratamento nada diferente entre as 3 classes. Basta pegar os números. 62% das 324 pessoas na primeira classe sairiam com vida da tragédia e apenas 25% dos 709 passageiros da terceira classe conseguiriam sobreviver. Mas hoje nós vamos falar sobre a sobrevivência de todo mundo. Então, vamos voltar para o nosso cenário hipotético. Titanic não acertou o iceberg e conseguiu chegar ao seu destino, Nova York. É provável que ele chegasse algumas horas atrasados por causa do contratempo no caminho, mas ainda assim chegaria inteiro. Centenas de pessoas estariam aguardando a chegada do navio e também o desembarque das mais de 2.000 pessoas a bordo. A viagem inaugural seria considerada um sucesso e abriria margens para várias outras viagens do Titanic, que logo ganharia o status de um dos navios mais luxuosos do mundo.
responsável por uma viagem marcante para os passageiros. Entre as pessoas que participaram dessa viagem inaugural estavam celebridades, políticos, empresários, jogadores de tênis, ativistas, e a lista segue. Todos conseguiriam chegar ao seu destino e, quem sabe, teriam um futuro promissor pela frente. Além disso, a enfermeira argentina Violet Jessop não teria sobrevivido a 3 sufocos marítimos em um intervalo de 6 anos, talvez apenas 2. Isso porque ela sobreviveu ao acidente do navio Olympic em 1911, que colidiu com o cruzador Hawke. Sobreviveu ao Titanic, ocasião em que ela chegou a ajudar as pessoas na evacuação, e também ao naufrágio do Britannic em 1916. Nesse último, ela ainda passou pelo sufoco de ter o bote salva-vidas sugado pelas hélices do navio. Ela teve a sorte de conseguir saltar para a água antes de ser levada junto. Só que o azar veio logo em seguida, quando ela bateu a cabeça em alguma parte da embarcação e ficou inconsciente na água. Mas aí a sorte voltou. Outro bote estava na região e a resgatou da água. É bem possível que ela nem mesmo embarcasse no Britannic, se o Titanic não tivesse afundado. Talvez ela navegasse nele por uns bons longos anos. Só que é provável que o maior impacto da sobrevivência do Titanic fosse visto na cultura em geral. É provável que não tivéssemos várias produções sobre o desastre, entre elas o filme de 97, com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que, diga-se de passagem, atualmente é o 3º filme com maior bilheteria de todos os tempos. Não teríamos livros, teorias, nada do tipo. Talvez o naufrágio de algum outro navio tomasse o lugar do Titanic no imaginário coletivo, como o MV Wilhelm Gustloff, que naufragou em 1945 no Mar Báltico. Das mais de 10.500 pessoas a bordo, cerca de 9.400 morreram. Você sabia dessa tragédia? Bom, aliás, podemos falar sobre ela em outro vídeo, se você quiser, claro. Bom, fato é que é bem provável que o Titanic tivesse uma carreira de sucesso no mundo marítimo. Ele teria feito diversas viagens pelo Oceano Atlântico e, quem sabe, cerca de 25 anos depois, seria aposentado dos serviços para que outra embarcação, uma mais moderna e imponente, tomasse o lugar dele. Talvez até a White Star Line, a empresa que operou o Titanic, não tivesse fechado as portas em 1934. E em meio a todo esse cenário, eu quero te fazer uma pergunta. O que poderia ter sido feito para evitar o naufrágio, hein? Pode parecer simples, apenas desviar do iceberg, mas eu garanto que isso teria sido bem mais complicado. Existe a hipótese de que, ao invés de tentar contornar o gelo, o navio poderia ter batido no iceberg de frente. Há quem diga que ele teria afundado de qualquer jeito, por causa do buraco que se formaria no casco. Mas outros olham para essa alternativa com olhos mais esperançosos. Os mais confiantes apontam que a parte da frente do navio não teria se quebrado, mas apenas amassado, pois havia anteparas, paredes na proa do navio. E com todo o impacto, talvez só 2 ou 3 compartimentos de estanque fossem comprometidos, o que permitiria que o Titanic continuasse flutuando tranquilamente na água. O que não quer dizer que não daria um susto e tanto nas pessoas. Outra coisa que poderia ter ajudado o navio envolve a construção. Se o Titanic tivesse sido feito com um casco duplo, uma técnica que já era usada na época, é provável que a quantidade de compartimentos comprometidos não fosse o suficiente para o naufrágio. Na ocasião, os construtores e os fabricantes do Titanic acharam que um casco duplo seria uma despesa desnecessária. Dá para acreditar? Então, depois do fatídico dia, eles passaram a enxergar esse gasto com outros olhos. Tenho certeza. Sabe as anteparas que eu te falei?
O Titanic foi construído com anteparas transversais, o que acabou dividindo a embarcação em 16 compartimentos de estanques. O problema é que essas anteparas, essas paredes, não chegavam até a altura de todos os convéses e nem eram seladas no topo. Ou seja, assim que muitos compartimentos inundassem, a água chegaria ao topo e atingiria os outros compartimentos restantes, o que acabou acontecendo. Em meio a esse descuido, o projetista do Titanic, que também estava a bordo, logo percebeu que o naufrágio do navio era uma realidade e que seria preciso começar a evacuação imediatamente. É verdade que muitas pessoas morreram naquele dia, mas talvez o número fosse muito maior se o projetista não estivesse lá e a evacuação não começasse rapidamente. Sem falar naquela história de que o capitão poderia ter diminuído a velocidade do Titanic depois de receber os vários alertas de gelo. Se ele tivesse desacelerado ou mesmo parado no mar até o amanhecer, bom, você sabe. Mas agora me conte aqui embaixo. Se fizesse uma réplica do Titanic, você teria coragem de viajar nele? Um forte abraço. Até mais. Tchau.